Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tem gente tentando entrar. Deixa eu só receber aqui a galera, tá? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem. A Chile. Oi, Chile, boa noite. A gente já tá gravando, tá? Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, 21 horas e 10 minutos. A gente começou mais uma aula aí, né? Do nosso curso preparatório para PEIF pré-edital, né, galera? Vocês são adiantadas, meninas. Vocês vão sair aí na frente do pelotão de elite, né? Que nem a São Silvestre não tem o pelotão de elite. Vocês a mesma coisa. Vocês vão me ver olhando para cima, porque eu peguei e coloquei um telão aqui para mim. Eu comprei um monitor, lembrei o nome agora. Gente, por que o nome vem só depois, né? Eu tava tentando. Oi, Adma, boa noite, tudo bem? Aí vocês vão me ver olhando assim para cima, assim, ó, porque eu coloquei o monitor, que aí eu consigo enxergar vocês. Porque eu estou, gente, mesmo de óculos, é incrível, mesmo de óculos, eu não estou enxergando direito, é incrível isso, tá? Então, a gente está vendo, pessoal, você que vai escutar a gravação amanhã, que vai ver o vídeo no YouTube, a gente está estudando, tá? O currículo da cidade, ensino fundamental, né? Matemática, né? O componente curricular matemática. Acho que essa já é a quarta aula desse currículo, né? A gente teve uns imprevistos aí, mas retomamos com a corda toda. Ontem nós estávamos no slide 41, e eu vou continuar hoje, né? Só retomando rapidinho, tá? Para a gente relembrar, a gente parou nesse quadro aqui sinóptico, né? Nesse quadro aqui de resumo. A gente estava falando sobre estratégias de ensino na matemática, que hoje tem que ser estratégias que considerem a realidade do aluno, estratégias que sejam significativas, estratégia através de solução de problemas, de investigações, e aí a diferença entre um e outro, né? Foi isso, a gente parou justamente nessa aula ontem, e a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo, tá? Caso esse conteúdo acabe, né? Acho que vai até o slide 60, parece, e aí sobrar um tempinho a gente responde mais questões. Lembrando que hoje eu já mandei mais 10 questões no Google Forms, que são questões que nós já respondemos aqui, mas serve de revisão, tá? O Google Forms, gente, as perguntas que eu mando no Google Forms é para você treinar, 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 treinar. Sabe que você vai treinar exaustivamente até você conseguir acertar todas. Aí você vai lá, treina, acertei 3. Aí depois vai lá, olha de novo a resposta, olha direitinho, anota no caderno, aí depois tenta fazer de novo, até você conseguir gabaritar o Google Forms. O objetivo do Google Forms é você treinar para gabaritar, tá? Porque você tem que ter hábito de responder pergunta, né? Você tem que virar uma máquina de responder pergunta. Pergunta e uma máquina de fazer discursiva, tá? Para ir na prova bem, garantir sua vaga, sua melhor vaga lá na prova, tá? Olha, Salete! Aê, coisa boa, tá vendo? É isso, gente. É isso, é treino, treino, não tem outra coisa. É igual treinar futebol, é igual treinar para o vôlei, é igual treinar para qualquer outra coisa. Isso aqui também não tem diferença, tá? É treino também, tá? Exaustivo. E aí, amanhã eu já mando o tema da nossa discursiva de sexta, tá bom? E aí eu já mando também as dicas, o que eu quero que vocês respondam, mando um direcionamento. Então, amanhã eu já vou mandar o tema da discursiva, o direcionamento que eu quero que vocês sigam. Vocês vão me mandar ela pronta na quinta-feira à noite, para que eu possa, de manhã, porque eu preparo os slides sexta-feira de manhã, que é o tempo que eu tenho. Preparo os slides, treino, olho que eu tenho, é isso tudo para estar aqui, viu? Tá bom? Não pensem em vocês que saem da cachola, não. E aí, para a gente ter aula de discursiva, né, e fazer os comentários devidos, tudo. Para quem está entrando agora, a Karine, a Rafaela, a gente na aula de discursiva, o que eu faço, né? Na quinta-feira eu mando a temática, até amanhã eu mando a temática, mando
o direcionamento do que eu quero que vocês respondam, aí vocês escrevem, vocês me mandam. Aí na sexta-feira eu faço os comentários devidos. Olha, fulana, essa candidata, eu não identifico a pessoa, tá? Ó, essa candidata acertou isso, 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 tá certo nisso, nisso, nisso. Ela tem que acertar nisso, mas tem que tomar cuidado com isso. Então, eu faço ao mesmo tempo que eu dou aula, eu faço comentários sobre as discursivas que a galera me apresentou, tá bom? Então, vamos lá no slide 42 de hoje, tá? A gente está caminhando para o final aí desse conteúdo, tá bom? Ó, o currículo da cidade para matemática, nos seus objetivos, vocês estão me vendo olhando para cima por causa do telão que está aqui em cima, que para mim está mais fácil para eu poder ler, tá? Currículo da cidade para matemática, nos seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, propõe explorações, tá? Verificações e pequenas investigações, propiciando aos estudantes uma vivência como pesquisador, ao fazer análises preliminares de uma situação aberta para formular questões problematizadoras e hipóteses, né? Então, ele cria essas hipóteses, testa essas hipóteses, reformula essas hipóteses, né? Para validá-las e elaborar argumentos e relatar o processo. Então, isso aí a gente está se referindo ao processo de investigação, né? Então, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento aponta em todos os ciclos devem usar dessa estratégia de investigação, de atividades investigativas, né? Aponta em todos os ciclos o uso de atividades investigativas. No ciclo de alfabetização, por exemplo, aí eles dão um exemplo. Gente, tá igualzinho no texto, tá? Eu falei para vocês que eu trago o texto na íntegra, sem tirar nem pôr, porque é isso que eles fazem lá na prova, né? Eles testam você para ver se você realmente lê o material, tá? Então, aqui eu trouxe coisas que não são repetitivas, que nós já estamos vendo desde agosto, aí você fala assim, mas e a galera que entrou agora? Não se preocupa, a gente vai revisar, e vai revisar conceitos, e aí eu mando o Google Forms de novo, e a gente, tá? Na aula de domingo, como eu vou ter que aí aumentar um pouquinho das horas, na aula de domingo, que eu preciso finalizar, quem fechou o contrato comigo em 6 meses, né, finalizar, é o direito da pessoa ficar comigo até o dia, né, até o último dia de fevereiro. Quem quiser continuar, continua até sair o edital, até sair a prova. Quem não quiser, não, Leila, para mim tá bom, eu vou acessar os conteúdos que você já me deu, vou acessar lá o YouTube, lá com as aulas que você deixou disponibilizada, e que estarão lá para sempre, né, que eu não vou apagá-las, vai estar lá. Aí você, né, então eu tenho que dar conta aí desse conteúdo. Aí quem continuar comigo, eu vou revisando, até chegar o dia da prova, gente. Fica tranquilo que, né, vocês vão ter esse acesso, né, e quem já teve as aulas, pode entrar e pode revisar, e pode ver as gravações, e pode rever o material, tá? Assim como eu arrumei o jeito do YouTube, eu vou ver o Google Drive, beleza, Irani. A Irani eu sei que vai continuar, que já confirmou. A Vanessa Brinhol também já confirmou comigo. Tem umas 5 pessoas que já confirmaram que vai continuar até sair o edital, até o dia da prova, né? Então, aí nós fechamos o contrato lá de 6 meses, lá no dia 1º de agosto. Quem quiser, Fernanda, Kelly, beleza. Ótimo, continuamos, até incansavelmente, gente, é isso mesmo, tá? E aí, beleza, Josefa, maravilha, tá? Então, aí, as atividades investigativas no ciclo de alfabetização, por exemplo, elas sugerem investigar uma sequência numérica ou figural, identificar o padrão de sua repetição, por exemplo, nessas atividades investigativas. No ciclo interdisciplinar, né, lembrando, ciclo de alfabetização, 1º ao 3º ano, né? Ciclo interdisciplinar, do 4º ao 6º ano, ciclo autoral, do 7º ao 9º ano, sempre relembrando isso, que isso cai na prova, viu? É coisa simples, mas que cai lá, e a gente tem que dominar, tá bom? Ó, no ciclo interdisciplinar, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propõem investigar relações entre vértices, faces e arestas de um poliedro
o que possibilita validar propriedades e fazer pequenas generalizações. Por exemplo, no ciclo autoral, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem investigar, entre outras, as relações entre medidas de lados e de ângulos, de figuras geométricas planas, também possibilitando generalizações. Aí você fala assim para mim, Leila, mas vai cair coisa do ciclo interdisciplinar, do ciclo autoral, que não tem nada a ver com a gente? Pode cair sim na parte geral, entendeu? Eles podem fazer uma pergunta lá na parte geral disso aqui, né? O que eles podem frisar? Podem dar mais ênfase no ciclo de alfabetização, que é o nosso caso de PEIF, que para o concurso que a gente está se preparando, tá? Mas isso não impossibilita a banca de fazer perguntas gerais, né? Porque já que caiu, né, já que está lá no edital, o currículo matemática, ensino fundamental, então ele pode perguntar qualquer coisa do que está lá, tá? Então, a gente precisa entender, sim, tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, tecnologias, então, nós falamos resolução de problemas, né? Então, a gente está falando de estratégias do ensino da matemática, que coaduna com práticas sociais, que coadunam com o ensino significativo, o ensino de acordo com a realidade, né? Então, resolução de problemas que perpassa por todas as séries, por todos os anos do ensino fundamental, atividades investigativas, tecnologias digitais. Então, todas essas estratégias devem ser usadas do primeiro ao nono ano. É isso que o currículo da cidade, né, componente curricular matemática, vem trazendo para a gente, tá? Assim como outros currículos também. Currículo de língua portuguesa, né, que trata lá da alfabetização, lembra? Para quem estudou, para quem não estudou, vai lá, acessa. Eu vou, né, estou disponibilizando o máximo que eu posso, tá, gente? Acho que hoje eu já coloquei 6 vídeos lá no YouTube. Que fala que você tem que ser alfabetizado através dos textos, que o texto é a fonte principal para a alfabetização, né? E que isso se solidifica no ciclo interdisciplinar. Então, o currículo de língua portuguesa, as estratégias usadas para ensinar o currículo de língua portuguesa, de língua portuguesa deve ser usado lá do primeiro ao nono ano, assim como de matemática. Por isso que fala, currículo, língua portuguesa, ensino fundamental, currículo, componente curricular, matemática, ensino fundamental. Por quê? Porque as estratégias que estão ali, claro, você vai aprofundando, mas as estratégias são as mesmas. Aqui, as estratégias, solução de problemas, atividades investigativas, tecnologias digitais, todas as estratégias são usadas em todos os anos do ensino fundamental, tá bom? Nas tecnologias digitais, nessa perspectiva, o currículo da cidade inclui, entre os currículos propostos, para as áreas do conhecimento, de tecnologias para aprendizagem, contemplando o uso das tecnologias digitais desde o ciclo de alfabetização, tá? Nele, as habilidades relacionadas à alfabetização tecnológica são destacadas, além de discussões sobre o protagonismo dos estudantes na elaboração de programação e softwares. Além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos no currículo de tecnologia para aprendizagem na área de matemática, as tecnologias digitais também são enfatizadas, tá? Jogos e desafios digitais são indicados em todos os ciclos de aprendizagem e estão contemplados nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, quer dizer, as tecnologias, isso, né? Dentro das tecnologias digitais, você tem, né, os jogos e os desafios digitais, que é dentro dessa estratégia de tecnologias digitais, né? Então, ensinar através dos jogos, através desses desafios digitais, dentro dessa estratégia tecnologias digitais, tá? Pessoal, quem está chegando agora não está acostumado com o ritmo, às vezes eu falo acelerado, às vezes eu falo como se você soubesse do conteúdo, você pode disponibilizar a pergunta aqui, eu faço, eu revejo, tá? De repente, você ficou com dúvida, mas de repente você não conseguiu nem elaborar uma pergunta para aquela dúvida, não tem problema, joga lá no grupo,
Você, professora, ontem, na aula de ontem, você falou tal coisa e eu fiquei com dúvida. As meninas fazem isso, tá, gente? As meninas fazem isso. Ó, você falou tal coisa aqui e que, não sei, não fechou na minha cabeça. Naquela hora, você ficou assim, olhando, que é assim, gente. Acontece mesmo. Aí você fala assim, mas caramba, mas por que isso? Por que esse caminho? Aí você joga no grupo, porque a sua dúvida pode ser dúvida de um monte de gente, tá? Sem problema nenhum. E de repente eu falo alguma coisa assim que você, nossa, mas será que isso que a professora falou tá certo? Aí você me questiona e aí eu vou procurar a resposta, gente. Já aconteceu umas 2, 3 vezes aqui, professora. Você falou tal coisa, mas em tal artigo não tá falando isso. Peraí que eu vou olhar. Aí na outra aula eu já trago uma resposta para você, tá? Eu não deixo nenhuma, a gente não pode levar dúvida nenhuma, tá, gente? Tá? Não pode ficar com dúvida. Em concurso não se pode ficar com dúvida, tá? Porque essa dúvida pode te acabar, pode ser uma dúvida que você chega lá na hora da questão e ela, uma dúvida não sanada, pode te prejudicar em 2, 3 questões na prova, e uma questão pode tirar da prova. Então, não pode ficar com dúvida, tá? Então, além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos no currículo de tecnologias para aprendizagem, na área de matemática, as tecnologias digitais também são enfatizadas. Então, acho que aqui já foi dos desafios, vamos para o próximo aqui, tá? A etnomatemática, a gente já respondeu as perguntas e a gente está vendo o conteúdo agora. Por que eu né, fiz isso ao contrário, assim? Porque tem pergunta, gente, que a gente está tão acostumado com os tipos de textos, na formação que a gente recebe, né? Muita gente aqui é contratada da prefeitura, faz o PEA, não participa da GIF, mas participa do PEA, né? E ver esse tipo de leitura, né, fica familiarizado, a não ser quem é a pessoa totalmente fora, né, por exemplo, quem é de creche combinada está acostumado com alguns textos que eu já mostrei aqui, quem é da prefeitura, né, de contrato está acostumado, só que, por exemplo, a pessoa que sempre foi do estado não está acostumada com o tipo de texto que está aqui, mas o vocabulário, né, igual eu falei para vocês ontem, tem coisas que a gente já leu por aí, experiência de vida, né? Então, muita coisa, a nossa própria experiência faz a gente responder, tá? Só que eu sempre falo, frisar em cima do conteúdo, né? A gente tem experiência, mas não é o conteúdo mesmo que vale para você poder responder. É que se você tiver um vocabulário amplo, se você aumentar o seu vocabulário, facilita na hora de você interpretar as questões. Por isso que eu falo, desenvolver hábito de leitura, gente. Hábito de leitura, ampliar vocabulário, tá? Então, no que diz respeito à etnomatemática, tá? Então, a gente falou um pouco de estratégias, né? Estratégias de ensino, tanto pela solução de problemas, atividades investigativas, tecnologias digitais. Agora a gente vai falar sobre a questão de etnomatemática, né, que tem a ver com étnico-racial, né, a questão cultural, as diversas culturas que compõem a nossa nação, tá? Então, a etnomatemática surgiu nos anos 70, 1970, a partir de críticas sobre o ensino tradicional da matemática e do reconhecimento e legitimação de práticas matemáticas em diferentes contextos étnicos, culturais e sociais. E legitimação de práticas matemáticas, culturais e sociais, tem como objeto de estudo os processos de geração, organização e disseminação de conhecimentos matemáticos em diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Nós falamos, respondendo aquela pergunta lá da etnomatemática, a gente falou sobre isso, né? Que a etnomatemática é quando você respeita o ensino da matemática, a forma como os diversos povos ensinam a matemática. Não é só o europeu, né? É só o que a gente se você investigar aí o ramo, a matemática, nessa linguagem, ela é composta de diversas culturas, né? Os numerais que a gente tem são indo-arábicos, por exemplo, né? Então, muito a matemática que a gente usa, ela veio lá de povos africanos, então a gente tem que levar isso em consideração, né?
Trata-se da matemática ligada a grupos étnicos, raciais, classes profissionais, comunidades urbanas e rurais, grupos indígenas, ou seja, aqueles que se identificam por tradições culturais comuns a cada um desses grupos. Então, nesse sentido, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento destacam temas ligados à etnomatemática no eixo articulador por meio das conexões extra-matemática, que possibilitam o desenvolvimento de projetos interdisciplinares ligados às tradições culturais, aos grupos étnicos, raciais e às comunidades urbanas, indígenas e rurais. A potencialização de práticas sociais e culturais pode fazer emergir modos de raciocinar, medir e contar, possibilitando aos estudantes compreender como a cultura se desenvolve no seu meio e como as práticas sociais possibilitam essas aprendizagens, tá? Então, ontem, na hora que a gente estava respondendo a questão sobre o ensino da etnomatemática, né? E eu dei o exemplo que, eu não sei se eu falei ontem, que meu filho estuda aqui no Elisa, né? E ele fez Mancala durante um ano, que é um jogo africano parecido, lembra, né, o xadrez, só que ele é um jogo africano, né? Aí ele fez o ano inteiro esse curso. Foi muito bacana, porque amplia, né? Aprende a ver a matemática por diversos ângulos, por diversas culturas, né? E essa etnomatemática, né? Ela, ela considera, né? Então, a, a preservação, considera o respeito, né? O respeito ao conhecimento, aos saberes das diversas culturas. E não só culturas etnocentristas, culturas, né, que estão ali sempre no poder, né? Então a matemática ela é composta aí por diversas etnias, e isso deve ser considerado nas aprendizagens, tá? Aí, a visão crítica da realidade, tendo como referências as práticas sociais e culturais dos estudantes, suas origens. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui para ele. Uhum. Aqui, ó. A visão crítica da realidade, tendo como referência as práticas sociais e culturais dos estudantes, suas origens, suas famílias, elementos de natureza matemática, permite uma aprendizagem mais significativa. D'Ambrosio considera que a etnomatemática possui várias dimensões que, na maioria das vezes, estão interligadas e as classifica para efeito didático. Então, como dimensão conceitual, dimensão histórica, dimensão cognitiva, dimensão epistemológica, dimensão política e dimensão educacional. O que se coaduna, né, o que vai de acordo à concepção de matemática que este documento adota. Porque, assim, quando você vai lá para o concurso, é você entender a ideologia daquela prefeitura, gente, daquela rede, tá? Facilita bastante quando você, sabe, esquece o que você pensa, mas isso aqui não adianta, isso aqui não funciona, não quer, o cara da banca, o cara que está corrigindo a sua prova, a máquina, né, uma máquina que, quando você faz lá, ponto, é a máquina que vai corrigir, ele não quer saber a opinião da gente, quer saber o que está lá escrito no livro, que você leu, que você acertou a questão, tá? Então, esses conceitos, né, quando você entende a ideologia, que é ideológico, não tem para onde correr, facilita na aprendizagem, entendeu? Quando você percebe, isso aqui é a ideologia, é assim que vocês querem que eu pense? Tá bom, é assim que vocês querem que eu faça? Beleza. Aí fica muito mais fácil, tá? Aí agora a gente vai falar de modelagem, que a gente respondeu as perguntas ontem, falando sobre estratégias do ensino da matemática, falando sobre a etnomatemática, falando sobre modelagem, então a gente vai entender um pouquinho o que é essa modelagem, tá? Então, a modelagem ela pode ser entendida, deixa eu aumentar aqui, gente, mesmo na tela grande, meu Deus, é difícil para mim. A modelagem pode ser entendida como oportunidade dos estudantes identificarem questões ou problemas oriundos de uma problemática do cotidiano relativa a um contexto real e que possam ser resolvidas por meio da matemática, sem a fixação de procedimentos prévios para a sua resolução. Então, dessa forma, os conhecimentos matemáticos, então a modelagem, na modelagem,
Os conhecimentos matemáticos são construídos à medida que os estudantes vão desenvolvendo a atividade em busca de solução para as questões formuladas, parecida com a questão das atividades investigativas, né? Vai construindo aquele pensamento crítico com relação àquele conteúdo. Então, a modelagem, ela proporciona um ambiente de aprendizagem problematizador, que se distancia do ensino tradicional, uma vez que os temas, as perguntas e os procedimentos para encontrar a solução dos problemas serão feitos pelos estudantes, que podem pensar em estratégias nem sempre indicadas ou sugeridas pelo professor, mas mediadas por ele. Então, nesse sentido, a modelagem se diferencia das tarefas. Então, você vê, a modelagem é uma coisa, né? Então, aí ele vai diferenciar das tarefas investigativas. Por quê? Porque a modelagem, pois, estas se relacionam a contextos intramatemáticos, né? Então, as tarefas investigativas diz respeito só a contextos intramatemáticos, ou seja, a matemática pura ali, né? E a modelagem, ela se relaciona a contextos, a modelagem se refere a contextos extramatemáticos, que estão fora também, que está interligada à matemática, mas que pertence a outras áreas do conhecimento. Então, ela também se difere da resolução de problemas, pois na modelagem os temas e as questões, no geral, são feitos pelos estudantes, o que não acontece com os problemas, tá? Que o problema, você traz ele, né? O problema você traz ele, e aí o aluno procura caminhos para conseguir responder aqueles problemas. Você traz, enquanto professor, nas atividades investigativas, o aluno vai criando conhecimento com relação ao conteúdo somente de matemática, né? E aqui já na modelagem, ele amplia para outras áreas do conhecimento. Vocês estão conseguindo entender essa parte? Vocês perceberam? Tá? Então, a resolução de problemas, o professor traz os problemas, mas o aluno encontra vários caminhos para chegar na mesma resposta. Nas atividades investigativas, os alunos vai criando os próprios problemas, isso tem a ver só intramatemático, né? Dentro da matemática pura ali. E a modelagem faz conexão com outras áreas do saber, que não só a matemática. Gente, dá um joinha para quem entendeu aí. Quem não entendeu, fala, professora, eu não entendi. E depois a gente... Pode falar, Karine. Então, a modelagem e o extramatemático tá ali junto, Tá né? Tá junto. Exatamente, o extramatemático que tá, né? Que você vai criar aí situações, lembra que eu falei, né? Uhum. Você pega lá a conta de luz, aí veio bandeira vermelha. O que isso tem a ver com as chuvas? O que isso tem a ver com as secas? O que isso tem a ver com o desmatamento, né? É você ligar, e aí a tarifa aumentou, que aumentou o imposto, que aumentou o meu custo de vida, e aí o custo de vida está ligado à política, que está ligado à geopolítica, que está ligado à economia. Então, você percebe? A modelagem, o conhecimento extra-matemático, ele faz ligações com outras áreas do conhecimento. Tá. Certo? Tudo bem, gente? Beleza? Joinha, tá? Agora, vamos lá. A modelagem, ela permite estabelecer relações na matemática com outras áreas do conhecimento para que os problemas possam ser resolvidos. Então, na modelagem, não tem como você resolver aquele problema sem ver outras áreas do conhecimento, né? Igual eu faço um curso de... Faço assim, estou empurrando com a barriga, para falar a verdade. Contabilidade, né? Aí tem matemática. Só que tem um monte de coisa por trás, gente. Um monte de assim. Então, essa questão extra matemática, realmente, é um monte de conhecimentos fora da matemática para você poder ajustar ali. Isso está me servindo também na minha lojinha.
para eu administrar minha loja, aqueles conhecimentos básicos de contabilidade, que tem tudo a ver com matemática, só que aí você tem que entender de administração, de marketing, de tecnologias digitais. Para quê? Para você melhorar suas vendas. E tem a ver com a política econômica do país, sabe? Então, essa modelagem, ela permite estabelecer relações da matemática com outras áreas de conhecimento para que os problemas possam ser resolvidos. Então, como acontece com a utilização de outras estratégias, o trabalho com a modelagem envolve uma mudança de postura por parte do professor, uma vez que ele levará em conta os interesses dos estudantes, podendo assumir 3 configurações diferentes para o seu desenvolvimento. Então, quais configurações são essas? Na primeira, o professor descreve a situação com o problema formulado, cabendo aos estudantes o processo de resolução. Aí, na segunda, o professor traz o problema de outra área de conhecimento para que os estudantes colham os dados e, a partir deles, busquem procedimentos para a resolução. E na terceira, os temas são extramatemáticos. E os estudantes formulam um problema, os próprios estudantes formulam o problema, levantam dados, organizam e encontram o caminho para a solução, atribuindo um tratamento matemático para o problema. Nos 3 casos, o professor participa do processo de uma relação dialógica com os procedimentos escolhidos pelos estudantes, ajudando-os a verificar se o caminho escolhido contribui ou não para a solução do problema. Cabe ressaltar também que as 3 configurações podem ser utilizadas nos 3 ciclos, tanto o ciclo de alfabetização, interdisciplinar, autoral, dependendo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que o professor pretende desenvolver com sua turma usando modelagem. Então, tá, a modelagem, ela tem a ver com conhecimento extra-matemático. Então, para você resolver o problema, aquele problema matemático, você tem que procurar outras áreas do saber, né? E aí, isso serve para todas as... E aí, você não vai logo de cara, né? Você vai ver que ele está falando aqui, olha, na primeira vez você vai mais devagar, aí você traz um problema, né? Para o aluno se acostumar com aquela linguagem. E aí, na segunda vez, você traz, na primeira, um problema da matemática, para ele tentar resolver. Na segunda, extra, e o professor traz o problema de fora da área, mas tem que usar a matemática para resolver. E depois é o próprio aluno que tem que levantar hipóteses, trazer o problema, tentar solucionar, que aí é a chamada modelagem, tá? Então, revisitando até agora o que nós já vimos, né, sobre a questão do ensino da matemática, primeiro que essa matemática tem que ser ligada ao cotidiano, que essa matemática ela tem que estar de acordo com as práticas sociais, ter significado na vida social do aluno. Segundo, as estratégias tradicionais já não servem mais para resolver os problemas do dia de hoje. Olha o professor de hoje, gente. Primeiro que nós fomos empurrados 15 anos à frente, né? Com a pandemia. E olha, ó, por exemplo, eu dar uma aula disso aqui. Quanto conhecimento eu tive que adquirir, gente. E você pensa que é conhecimento que eu já tinha? Nada. Eu não sabia mexer com o Google Meet, eu não sabia mexer com um canal de YouTube, eu não sei. Gente, eu tive que suar desde a mentoria 3 até agora, eu já apanhei pra caramba aqui. Então, assim, o que se exige de hoje do professor que ensina matemática, que é o polivalente ali do Fundamental 1, é altamente complexo. É altamente. A gente está lidando com outra realidade. A gente está em outro. Gente, a gente está em outro planeta, né? Essa é a realidade. É assim que às vezes eu me sinto assim. E olha que eu já, né, estou imersa na tecnologia desde os 12 anos, eu tenho acesso. Eu estudei, graças a Deus, na escola pública, mas que tinha tudo. Eu estudei no Lênio Prestes. Em 96, a escola já tinha laboratório de informática, laboratório de química, que, né, eu prestei vestibulinho para entrar lá, e assim, às vezes eu me assusto, assim, meu Deus, o que eles querem mais da gente, né? O que mais querem da gente? E só que assim, a gente tem uma nova forma de ensinar, uma nova forma de aprender, a gente está lidando com outra geração.
Então, o nosso vocabulário tem que se adequar, né? Então, e é isso que eles querem no ensino da matemática. Um ensino da matemática voltado para as práticas sociais, cujas estratégias os alunos consigam solucionar problemas, consigam, através de atividades investigativas, desenvolver o raciocínio e a criticidade com relação à matemática, que a tecnologia contribua para o desenvolvimento pleno, né, para que esse ensino da matemática, que considere o aluno em sua integralidade, contribuam para um cidadão capaz de ser crítico, atuante e transformador da sociedade na qual ele está inserido. Aí, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Já estou dando aí umas diquinhas para vocês escreverem a discursiva de vocês. E, na realidade, se você pega todos os currículos, se você inclui essas crianças nessas estratégias, em todos os ciclos, seja ele alfabetização, interdisciplinar e o autoral, você está contribuindo para o desenvolvimento pleno, para o desenvolvimento, né, biopsicossocial, para o desenvolvimento global dos estudantes, das crianças. Para quê? Para que essa matemática ela faça sentido no dia a dia dessa criança. Em resumo, o resumaço, né, de tudo isso aqui que a gente está vendo, é isso, tá? Relembrando que lá na primeira parte, que é igual, a primeira parte dos livros, currículo da cidade é igual, tudo é igual, né? Fala sobre a questão da educação inclusiva, que você tem que incluir todo mundo, por isso que você tem que ter estratégias diferentes. Você deve considerar os saberes, né? Seja qual for a religião, qual for qual for o contexto social que a sua criança, o seu adulto, o seu estudante está inserido. Por isso que você tem que ter estratégias diferentes para alcançar os diversos públicos. Por isso que você tem que respeitar a etnomatemática, porque você tem que considerar as diversas culturas, né? É por isso que você tem que ter estratégias diferentes, né? Você tem que considerar. E aí, para isso, também, você precisa entender de história da matemática. Por que você precisa entender de história da matemática? Porque a matemática não surgiu do nada. Foram os povos ao longo da história que foram, né? Então, eles também consideram que a história que o ensino da história da matemática, não só considerando autores, não só considerando grandes nomes da matemática, aí você fala do Albert Einstein, você fala do Isaac Newton, aí você fala do... Né, só lembrei desses agora, quem lembrar mais, coloca aí no chat. Então, aí traz também que é importante ensinar essa história matemática. Por quê? Porque ainda há pouco incorporada ao cotidiano escolar. A história da matemática ela pode ser uma das estratégias do professor nas práticas escolares, utilizadas para o desenvolvimento do conhecimento matemático. Seu uso também pode auxiliar a caracterização da matemática como ciência da construção humana. Um dos desafios do trabalho com a história da matemática é percebê-la como um processo de construção de conceitos matemáticos ou mesmo de estratégias para solucionar problemas decorrentes de cada momento histórico, indo além de fatos ou biografias de matemáticos famosos. Então, e além disso, né? Como é que se chegou àquilo? Como é que se chegou? Né? Como é que Isaac Newton chegou lá na... Foi o da maçãzinha? Foi Isaac Newton? Não lembro. Alguém me lembra, por favor, se foi o da maçãzinha? Caiu a maçãzinha na cabeça dele. E ele falou, porra! Desculpa, falei palavrão sem querer aqui. Nossa, a gravidade, claro. A pessoa acha que aí a maçã caiu na cabeça, descobri a gravidade. Não, gente, ele tinha ali muito conhecimento prévio para entender aquilo. Não foi que a gente acha que é do nada, né? A gente não sabe que o cara ficava estudando 12, 15, 18 horas por dia, nem dormia, nem comia. Outro dia eu estava lendo a biografia, depois vocês leiam, gente, maravilhoso. É aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Gente, a biografia de Leonardo da Vinci. É outro loucão também da história, né? Bem loucão. As coisas não surgem do nada na nossa cabeça, né?
Os caras estudavam 10, 15, então eles querem que a gente fuja só das biografias. Mas, assim, estudar a biografia dessas pessoas é muito interessante, porque aí a gente percebe, poxa, não é brilhantismo pelo brilhantismo, é esforço mesmo, é 99% esforço e 1% de talento, né? Então, a matemática também, a história da matemática, não só através das biografias, mas como os povos foram construídos, é importante, porque permite, aí estou no último parágrafo agora, tá? Lendo aí. Permite que o estudante investigue e compreenda como um conceito foi gerado, como os povos passaram para chegar a ele e que fatores sociais, políticos e econômicos influenciaram, levando em conta as relações sociais existentes. Eu gosto muito eu já li muita biografia de matemáticos, e aí eu achei muito interessante uma vez que eu descobri, por exemplo, a gente está aqui, né? Essa tela de computador, a internet, gente, internet, tela de computador, sinal, tem tudo a ver com física quântica, né, com a física quântica. Depois vocês puderem ler um pouquinho sobre física quântica, é muito interessante. Para o mundo que a gente está vivendo hoje, se não fosse lá em 1900, 1910, 1920, quando eles começaram teoricamente, porque a gente achava que era o átomo que era a menor partícula, e na realidade não é o átomo. A gente tem os elétrons, né? Elétron positivo, elétron negativo, e dentro dos elétrons tem partículas menores ainda. E para o estudo dessas partículas, a gente estuda a física quântica. E a física quântica, ela está totalmente na nossa vida atual. Ó, isso aqui, ó, não existiria se não fosse o conhecimento da física quântica, tá? Depois, quem puder, muito interessante, porque é isso que vem trazendo o currículo da cidade, esse conhecimento extra-matemático te faz entender a matemática, né, esses diversos conhecimentos, né? E a história da matemática também contribui para isso, tá? Que é o que esse currículo frisa, que é importante também trazer a história da matemática, entender como é que os povos chegaram nisso. Como é que os povos tratavam a matemática? Você pega os índios, a questão da geometria, né? Os índios, a preocupação com a simetria, a arte deles é muito simétrica, né? É muito interessante como cada povo foi construindo os conhecimentos matemáticos. Aí você pega lá o pessoal lá do... Ai, que tem o Machu Picchu lá, esqueci o nome agora. No México ou é no Peru? Não lembro. Alguém me lembra aí, por favor? Aí é muito interessante a forma como eles... Então, você conhecer a história da matemática, dos diversos povos, da etnomatemática, te faz entender a matemática, né, melhor, né? Então, melhora o ensino da matemática com relação a isso, né? Para que isso ocorra, é necessário que haja uma estrutura curricular de matemática para que esses conhecimentos, né, eles estejam interligados, façam sentido na vida do aluno, mas procurando uma estrutura curricular, né, que abranja todos esses isso que esses todos os conhecimentos que a gente acabou de falar, e como é que isso se articula para que a gente possa, de fato, ensinar matemática, do jeito que o currículo da cidade acredita. Então, para a estrutura curricular de matemática, levaram-se em conta alguns aspectos que foram fundamentais nessa organização. Então, quais são eles? Primeiro, direitos de aprendizagem. Gente, direitos de aprendizagem, ele é citado em todos os currículos. Quando você enxerga as crianças como sujeitos de direitos, então, quem são as crianças? Elas não são seres passivos que só recebem, que não entendem nada, que não tem bagagem cultural. O bebê de 6 meses sabe nada, sabe? Ele tem 6 meses de cultura, e fora o tempo que ele ficou na barriga da mãe, ouvindo a mãe, ouvindo os familiares, né? Então, primeiro, essas crianças têm direitos de aprendizagens, né? E segundo, quais são as ideias fundamentais da matemática para você poder ensinar matemática, né? E isso tem que estar lá de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós já falamos, que é citado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS,
são citadas em todos os currículos e de alguma forma aparece nas provas. De alguma forma é cobrado nas provas. Pode não ser cobrado diretamente o que é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas faz referência aos currículos. Por quê? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traz os direitos de aprendizagem, os direitos à dignidade humana, e os direitos da dignidade humana tem a ver com saúde, com segurança, com educação, né? E o direito à educação tem a ver com acesso, permanência, qualidade de ensino. Tudo isso está lá nas 17 ODS. E dentro das 17 ODS, as diversas estratégias para alcançar aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? E que não se preocupe que a gente vai retomando incansavelmente nas nossas aulas, nas nossas aulas de revisão, a gente vai sempre retomando, são 17 ODS, tá? E uma delas, se eu não me engano, a 4, tem a ver com uma educação de qualidade, tá? E essa educação de qualidade, ela passa pelo acesso, ela passa pela permanência, ela passa pela qualidade de ensino, ela passa pela equidade, ela passa pela educação inclusiva, educação integral, tá? Ai, você sabe de tudo isso, claro, eu já repeti 500 vezes, né? É isso, é repeteco, repeteco, repetição em diferentes contextos. Repetição em diferentes contextos. Por isso que eu gravei, você vê? Parece uma matraca falando, não para, não para, não para. Claro, ó, primeiro que eu estou na prefeitura há 25 anos, e esse vocabulário aqui, para mim, né, para mim é ótimo. Segundo, que eu tenho experiência, sou concurseira, né? Outra, que eu dou aula disso, e aí para eu estar aqui, eu já li isso aqui várias vezes. Pensa você que eu não leio? Eu leio de manhã, aí leio na hora do slide, leio na hora que eu estou fazendo o resumo, leio na hora do slide, leio na hora de fazer o Google Forms, entende? Então, é isso, gente, a repetição em diferentes contextos, é repetição em diferentes contextos, precisa repetir, você só memoriza, tá? Se você repetir, repetir, repetir. Aí, para não enjoar, para você não ficar repetindo, só ouvindo vídeo, 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 ou só lendo slide, 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 então, responde Google Form, passa limpo no caderno, vai lavar a louça, escuta meus vídeos, faz a anotação no caderno quando você tiver tempo, tá pegando o carro, vai lá para o centro da cidade, ficar 2 horas e meia no trânsito, vai ouvindo. Todo o tempo que você tiver é para estudar. Não é para ficar no TikTok. Quem ficar no TikTok, eu vou colocar no milho atrás da porta, tá? Então, gente, aqui, ó. Aí você tem as ideias fundamentais da matemática, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente vai repetir, que são 17. Os eixos estruturantes, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Os eixos estruturantes, os objetos do conhecimento. Outro aspecto fundamental nessa estrutura é a de eixo articulador. São 3: jogos e brincadeiras, processos matemáticos e conexões extramatemáticas. Tudo isso, gente, é ao longo, né? Todo esse conhecimento aqui é ao longo do ensino fundamental. Está dentro do ensino, né? Do componente curricular matemática e ensino fundamental. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Aí, o que são, lá a gente tinha citado lá, né, os eixos estruturantes, né? Primeiro, premissa básica, todo mundo tem direito de aprender, os direitos de aprendizagem, isso serve para todos os currículos. Segundo, né, tem ideias na matemática que são fundamentais. E outra, objetivo tem que ter a ver com os objetivos, tem que estar ligada com todos os nossos currículos, toda a rede municipal de ensino está preocupada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E para que isso ocorra, é necessário que, através desses eixos estruturantes, né, eles foram definidos em função da natureza e especificidade da área de matemática, e cada eixo utiliza a mesma nomenclatura da BNCC. Então, o vocabulário que é usado aqui é como se nós estivéssemos estudando o documento da BNCC também, porque foi retirado de lá. Como eu disse para vocês, não existe documento municipal se esse não é norteado, se não tem como diretriz os documentos federais. Não tem como existir esse documento se não for os federais. Os documentos
os documentos de esfera da União, né, os documentos federais, os documentos institucionais federais. Então, eles serão trabalhados de forma articulada com a finalidade de permitir uma visão ampla da matemática, de acordo com as possibilidades. Eu vou até 10h05. 10h05 eu encerro a aula, tá? Com a possibilidade de compreensão dos estudantes, levando em conta a sua faixa etária. Só vou dar uma olhada aqui, que às vezes a pessoa me perguntou alguma coisa, eu não vi aqui. Aí também o pessoal parou no eu também, que ia participar depois do contrato de 6 meses aqui da gente, tá? Então, galera, tá aqui, ó, uma visão ampla da matemática, de acordo com as possibilidades de compreensão dos estudantes, levando em conta a sua faixa etária. Então, os números, a geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística e álgebra, né? Lembrando que a álgebra, ó, lembrando que os números, né, tem a ver com os números naturais, os números racionais, os números irracionais, certo? Aí tem a ver também a geometria, né? Com formas geométricas, grandezas e medidas, litro, comprimento, tá? A probabilidade de eu ganhar na Mega Sena, se eu jogar todos os dias. Meu tio ganhou na quina, ganhou 50 mil reais, mas coitado, gastou dinheiro a vida inteira. Ele só recebeu aquilo que ele gastou a vida inteira e ainda saiu perdendo, porque não recebeu com juros compostos. E a álgebra que tem a ver lá os números e letras, né, que mistura números e letras. Gente, não vou mentir, números, geometria, grandeza e medidas, probabilidade, eu lembrava porque eu fui professora de Fundamental 1, eu dei aula de matemática. A álgebra eu não lembrava o significado, entendeu? Aí eu fui ler ontem para poder explicar para vocês hoje. Que aí tem a ver com o número, né? O B2 menos 4AC, lembra que a gente estava falando de equação do segundo grau? B2 menos 4AC dividido por 2A. Gente, eu lembro de tudo, eu fiz 60 questões, né? Eu lembro da professora passando sobre isso, e aí tem aquela mistura de letras e números, por isso que chama álgebra, tá? Inclusive, falando da questão da história da matemática e da etnomatemática, a álgebra foi criada por árabes, tá, meu bem? Só para vocês saberem, não é europeu, tá? Não é europeu. Vamos lá, para finalizar aqui, vamos terminar o slide 53, 54 e eu finalizo. E aí, acho que amanhã eu consigo. Amanhã a gente termina, vai até o slide 59, e do 60 em diante a gente responde questões. Amanhã é quarta, aí quinta-feira a gente revisa conceito, sexta-feira a gente tem a nossa aula de discursiva. E aí eu passo o cronograma de sábado para vocês, que eu ainda estou sábado e domingo. Eu estou organizando ainda, tá bom? Ai, vamos lá. Agora aqui, no eixo números. Números deve ser ensinado todo ensino fundamental, tá? Tanto no ciclo de alfabetização, no ciclo interdisciplinar e no ciclo autoral. No eixo números, o currículo da cidade enfatiza o trabalho com o pensamento numérico no sentido de conhecer as diferentes funções dos números naturais, quantificar, ordenar, comparar, medir e codificar sem perder a perspectiva do trabalho com as operações aritméticas em situações que permitam a sua reflexão. Além disso, ao longo do ensino fundamental, o documento propõe a ampliação do conhecimento dos diferentes campos numéricos, racionais, inteiros, irracionais e reais, bem como de suas relações numéricas, permitindo aos estudantes dar sentido às propriedades de cada um deles. E no estudo dos campos numéricos, o documento enfatiza os registros e os significados desses números nos diferentes campos, além de fazer uso desse significado nas operações. Nesse eixo é possível desenvolver algumas ideias fundamentais da matemática, como aproximação, proporcionalidade, ordem, representação, entre outras. Também é possível usar a história da matemática como estratégia de ensino. Último slide da noite. No eixo geometria, o currículo da cidade propõe desenvolver noções espaciais, o estudo de figuras geométricas, suas relações e características. O documento sugere um conjunto de conhecimentos e procedimentos que permitem a experimentação, a visualização, a comunicação oral, escrita e por meio de desenhos, a compreensão e análise de propriedades geométricas e medidas, bem como provas e demonstrações tão necessárias
a resolução de problemas desse campo. As ideias matemáticas fundamentais vinculadas a esse eixo são principalmente a interdependência, a variância, a equivalência e a representação. Já o eixo grandezas e medidas visa a identificação das propriedades dos objetos ou de fenômenos no mundo físico que possam ser medidos a partir da escolha adequada de uma unidade de medida do instrumento necessário à sua medição, podendo estabelecer relações com a unidade selecionada. As ideias fundamentais da matemática são vinculadas a esse eixo, são a variação, a representação, a equivalência, a aproximação, a interdependência, a proporcionalidade, entre outras. Meu povo, por hoje é só. Meu muito obrigada, bom descanso para vocês, e amanhã a gente se vê no mesmo horário, no mesmo lugar. Obrigada, boa noite, bom descanso para todas. Obrigada pela presença de vocês. Deixa eu encerrar aqui a